Meu nome é Keila. Durante 12 anos, o meu mundo foi medido em mililitros, balanças de precisão e a luz fria de laboratórios que nunca dormiam. Enquanto a maioria das mulheres da minha idade estava construindo memórias em viagens ou perdendo o fôlego em pistas de dança, eu estava perdendo o fôlego para os vapores dos extratos botânicos em uma garagem sufocante que cheirava a mofo e a um desejo desesperado de ser alguém. A Aura Cosméticos não nasceu em uma sala de reuniões com ar-condicionado, ela nasceu sob as minhas unhas sujas de reagentes e nas olheiras profundas que eu escondia com os próprios corretivos que eu formulava. Eu não herdei um legado, eu extraí da incerteza, transformando uma fórmula caseira de sérum orgânico em um império avaliado em 5,2 milhões de dólares. Cada centavo desse valor foi erguido sobre a renúncia da minha juventude, e eu carregava esse peso com o orgulho silencioso de uma operária que se tornou rainha por esforço próprio, sem perceber que, ao redor do meu trono, as pessoas que eu mais amava estavam apenas esperando o momento certo para cerrar os pés da cadeira. A relação com meus pais, Roberto e Elisa, sempre foi um jogo de sombras onde a luz nunca incidia sobre mim de forma plena. Eu era filha pragmática, a rocha sobre a qual eles se apoiavam sempre que o orçamento apertava ou quando precisavam de uma solução lógica para um desastre emocional. Eles me olhavam com uma admiração que, com o tempo, percebi ser puramente financeira. Quando a Aura começou a faturar seus primeiros milhões, um sentimento de gratidão distorcido, aquele veneno que as filhas boas bebem acreditando ser remédio, me fez abrir as portas da diretoria para eles. Eu queria que eles sentissem o sabor do meu sucesso, então dei a eles títulos de diretores, salas com poltronas de couro italiano e salários que eles nunca sonhariam em ganhar por mérito próprio. Eu acreditava que, ao cercar-me da minha família, eu estava criando um forte inexpugnável, mas, na verdade, eu estava apenas facilitando a entrada dos cavalos de Troia no meu santuário. E, no centro de toda a adoração cega dos meus pais, estava Bianca. Minha irmã mais nova sempre foi tratada como uma peça de porcelana fina em uma casa onde eu era o pilar de concreto. Bianca habitava um universo de suavidade, protegido por camadas de mimos e pela narrativa de que ela era sensível demais para as durezas do mundo. Enquanto eu negociava contratos agressivos com fornecedores internacionais, ela colecionava hobbies efêmeros e crises existenciais financiadas pelos meus dividendos. Para Elisa e Roberto, o fato de Bianca ter se casado e tido 2 filhos a elevava a um status de santidade que o meu sucesso profissional jamais alcançaria. A lógica deles era perversa. Como eu era forte, eu podia suportar o frio, como Bianca era frágil, ela merecia o cobertor que eu mesma tinha tecido. Eu via os olhares de cumplicidade entre eles durante os jantares de domingo, a forma como meus pais sussurravam sobre as dificuldades financeiras de Bianca enquanto elogiavam a minha capacidade inesgotável de gerar lucros, e nunca imaginei que a minha eficiência seria usada como justificativa para o meu próprio despojo. Eu estava ocupada demais construindo o futuro para perceber que eles estavam planejando como me excluir dele. O jantar foi servido com a precisão de um ritual fúnebre disfarçado de celebração. A mesa de carvalho maciço da mansão dos meus pais, uma propriedade que, ironicamente, eu havia quitado para eles 3 anos antes, estava posta com a prataria mais fina e um vinho cujas safras eu aprenderá a apreciar enquanto estudava balanços patrimoniais. O ar estava carregado com um perfume doce de jasmim, mas, para mim, cheirava a estagnação. Roberto, meu pai, cortava o rosbife com uma lentidão calculada, enquanto minha mãe, Elisa, evitava meu olhar, focando obsessivamente na dobra perfeita dos guardanapos. Bianca estava à minha frente, o rosto meticulosamente maquiado para esconder a satisfação que já transbordava em seus olhos infantis. Eu acreditava que estávamos ali para celebrar o fechamento do meu mais novo contrato de distribuição, um marco que elevaria a Aura Cosméticos a um patamar global, mas o silêncio pesado que se seguia a cada tilintar de talheres começou a sussurrar que o cardápio da noite era outro, a minha própria decapitação administrativa. Roberto limpou os lábios com o guardanapo de linho e pigarreou, um som que costumava preceder suas grandes lições de moral vazias. Ele olhou para Bianca, depois para minha mãe, e finalmente fixou seus olhos frios em mim. Keila, nós tomamos uma decisão familiar que já foi formalizada esta tarde. Bianca é agora a nova proprietária e CEO da Aura Cosméticos. Usamos a procuração de plenos poderes que você nos concedeu no início da holding para transferir a totalidade das cotas.
A partir de segunda-feira, ela assume o seu escritório. As palavras saíram dele com uma naturalidade terrível, como se ele estivesse discutindo a mudança de um móvel de lugar, e não o roubo de 12 anos da minha existência. Senti o sangue gelar, mas meu rosto permaneceu uma máscara de mármore. O império de 5,2 milhões de dólares que eu ergui do zero, cada grama de suor e cada noite insone, estava sendo entregue a uma mulher que não sabia distinguir um ativo de um passivo, simplesmente porque meu pai assim desejava. Minha mãe inclinou-se para a frente, tocando levemente a minha mão com dedos que pareciam gelo. Tente entender, querida. A Bianca merece. Ela tem filhos, ela tem uma família que precisa de estabilidade imediata. Você é forte, sempre foi. Você é brilhante e pode construir outro negócio do zero em pouco tempo, se quiser. Mas sua irmã precisa deste conforto agora. É uma questão de justiça familiar. A perversidade daquela frase quase me fez perder o fôlego. Para eles, a minha competência era uma arma a ser usada contra mim, e eu era punida por ser capaz, enquanto Bianca era recompensada pela sua total e absoluta mediocridade. A justiça de Elisa era nivelar o mundo por baixo, arrancando de quem faz para alimentar quem apenas espera. Você não ficará desamparada, claro, meu pai acrescentou, servindo-se de mais vinho. Você vai trabalhar para ela. Como consultora técnica, você garantirá que a transição seja suave e que o lucro continue subindo. Ela precisa de você na retaguarda. A humilhação final foi o sorriso contido de Bianca, um brilho de triunfo de quem acabará de ganhar o brinquedo mais caro da loja sem ter que pedir por ele. Espero que possamos ser uma equipe, Keila, ela murmurou, a voz carregada de uma falsa humildade que me dava náuseas. Olhei para os três, as pessoas que eu protegi financeiramente durante uma década, e algo dentro de mim, um fio de lealdade que eu ainda mantinha, rompeu-se com um estalo audível apenas para mim. Eu não gritei. Não virei a mesa. Em vez disso, uma reação inesperada borbulhou na minha garganta. Eu ri. Uma risada curta, seca e absolutamente gélida que cortou a tensão da sala como uma navalha. Eles se entreolharam, confusos, esperando um colapso que eu não lhes daria. Entendo perfeitamente, eu disse, levantando-me e pegando apenas a minha bolsa. Se vocês acreditam que este é o caminho, que assim seja. Concordei com a cabeça para meu pai, que parecia chocado com a minha calma, e saí daquela casa sem olhar para as luzes que eu mesma apagava, sentindo o peso da liberdade de quem não deve mais nada ao sangue que atraiu. A noite estava estranhamente límpida quando estacionei meu carro diante do meu apartamento, um refúgio de vidro e concreto que eu havia decorado com a mesma precisão cirúrgica que aplicava aos meus laboratórios. O silêncio do hall de entrada não me pareceu solitário, mas sim purificador. Enquanto subia o elevador, a risada que eu soltara no jantar ainda reverberava em minha mente, mas agora ela tinha um tom diferente, era o som de uma libertação final. Meus pais acreditavam que haviam roubado o meu castelo ao tomarem as chaves do portão principal, sem perceberem que eu era a única que conhecia a localização das fundações. Eles ficaram com as paredes, os móveis de luxo e o letreiro iluminado da Aura Cosméticos, mas o software que fazia tudo aquilo pulsar estava trancado dentro do meu crânio e guardado em servidores que eles sequer sabiam que existiam. Sentei-me à minha mesa de trabalho e abri o laptop. A luz fria da tela iluminou meu rosto enquanto eu observava os painéis de controle da empresa. Consultora, meu pai dissera. Ele realmente acreditava que eu voltaria na segunda-feira para segurar a mão de Bianca enquanto ela desfilava pelo meu escritório. O que eles não sabiam é que a Aura Cosméticos funcionava sob uma arquitetura de segurança que eu mesma projetei após uma tentativa de espionagem industrial anos atrás. Iniciei o processo de desvinculação das minhas credenciais pessoais. Com alguns comandos, removi o acesso administrativo dos endereços IP da sede para os servidores de nuvem que continham os algoritmos de precificação e as rotas de logística. Eu não estava destruindo nada, eu estava apenas retirando a inteligência da máquina. Sem o meu código, o sistema de gestão da empresa tornava-se apenas uma interface bonita, porém vazia, incapaz de processar um único pedido de reposição de estoque. O ponto crucial, entretanto, não era digital, era legal. Busquei na minha pasta digital criptografada os registros de propriedade intelectual.
Anos atrás, por orientação de um mentor que me ensinou a nunca confiar totalmente em estruturas societárias, eu havia registrado as patentes de todas as fórmulas da Aura, inclusive o Serum, que era o nosso carro-chefe, em um CNPJ individual, uma empresa de fachada técnica que licenciava o uso das fórmulas para a holding familiar. Eles querem a empresa? Eles têm a empresa, sussurrei para o vazio do quarto, mas a empresa não tem mais o direito de fabricar uma única gota de produto. Redigi uma notificação formal de cessação de licenciamento por quebra de confiança e mudança não autorizada de controle operacional. O documento seria entregue aos advogados da holding em 48 horas. Sem as patentes, a Aura era uma casca vazia, uma marca famosa que não tinha o que vender. Deitei-me na cama, mas não para dormir. O meu celular começou a vibrar por volta das 2 da manhã. Era Bianca. Depois, uma sequência de chamadas de meu pai. Eles provavelmente tentaram acessar os relatórios financeiros da madrugada para se sentirem donos e deram de cara com a tela de erro de autenticação. Eu não atendi. Bloqueei os números um a um, sentindo uma paz gélida se instalar em meu peito. Começavam ali os meus 90 dias de invisibilidade. Eu assistiria de camarote, do meu exílio voluntário, enquanto o ego de Bianca se chocava contra a realidade técnica de um negócio bilionário. Eles acharam que o sucesso era um direito de primogenitura ou uma recompensa por ter netos, mas o mercado é um Deus cruel que não aceita nada além de competência absoluta. Eu ia deixar que o silêncio lhes ensinasse o que as minhas palavras nunca conseguiram, que o poder não reside em quem senta na cadeira do CEO, mas em quem detém a fórmula do império. A primeira semana de gestão de Bianca foi marcada por um silêncio absoluto da minha parte, enquanto eu observava os destroços começarem a flutuar na superfície através de fontes externas. Eu não precisava estar dentro daquele prédio envidraçado para saber que o ar-condicionado lá dentro deveria estar gelado de pavor. Passei as manhãs em cafés discretos, monitorando os preços das ações e as menções à Aura nas redes sociais. Bianca, em sua sede desesperada de ser vista como a nova face do poder, cometeu o erro clássico de todo amador: ela confundiu ostentação com operação. Postou fotos em sua nova cadeira, trocou a decoração da recepção por algo que ela considerava mais acolhedor e deu bônus generosos para a equipe de marketing, acreditando que a lealdade e a eficiência poderiam ser compradas com mimos superficiais. O que ela não percebeu é que as fundações de uma empresa de 5,2 milhões de dólares não são feitas de estética, mas de logística ininterrupta e contratos de ferro. Na manhã do 10º dia, o caos invisível tornou-se público. Recebi um alerta de que o nosso principal fornecedor de óleos essenciais da França havia suspendido o carregamento do mês. O motivo? Bianca não apenas ignorou os e-mails de renovação de contrato, acreditando que eles esperariam por ela, como também tentou renegociar os preços de forma agressiva e arrogante, sem entender que aquela parceria era baseada em uma relação de confiança técnica que eu cultivei por uma década. Logo em seguida, os grandes varejistas começaram a questionar o atraso na entrega dos lotes. Como eu havia bloqueado o acesso aos algoritmos de previsão de estoque, Bianca estava operando no escuro, tentando preencher planilhas manualmente como se estivesse gerenciando uma lojinha de bairro. Ela vai descobrir muito em breve, pensei, enquanto tomava um gole de café amargo, que o mundo corporativo não é uma extensão da mesa de jantar dos nossos pais. A crise técnica foi apenas o prelúdio para o desastre jurídico que eu havia armado. A notificação de cessação de uso das patentes chegou à mesa de meu pai na terça-feira. Imaginei a cena, Roberto, com seu óculos de leitura na ponta do nariz, tentando entender como a filha boazinha, que ele acabará de coroar, estava proibida de fabricar o próprio produto que vendia. Sem o licenciamento das fórmulas que estavam no meu nome pessoal, cada frasco que saía da linha de produção agora era uma violação de propriedade intelectual sujeita a multas astronômicas. Em vez de me ligarem para negociar com humildade, a reação deles foi o ápice da soberba. Meu pai enviou um e-mail através do jurídico da holding, ameaçando me processar por retenção de ativos familiares. Eles ainda não tinham entendido que a inteligência de uma fórmula não é um ativo de sangue, é um direito de criação. Ao final do primeiro mês, a Aura Cosméticos já não exalava mais o perfume do sucesso, mas o odor acre do desespero.
Bianca começou a demitir funcionários-chave da produção que ousaram questionar suas decisões erráticas, substituindo-os por amigos e conhecidos que não sabiam a diferença entre um conservante e um corante. O resultado foi imediato. Um lote inteiro de cremes faciais saiu com a estabilidade comprometida, gerando uma onda de devoluções e reclamações de clientes com reações alérgicas. Eu via as notificações de processos judiciais de consumidores chegando ao sistema de monitoramento e sentia uma pontada de tristeza pelo que eu construí, mas um alívio maior por saber que o castelo de cartas estava finalmente cedendo à gravidade. Meus pais queriam dar a Bianca um império pronto, o que eles deram a ela foi uma bomba relógio cujo cronômetro eu havia disparado no momento em que saí daquele jantar. 60 dias haviam se passado, e o isolamento que antes parecia um exílio agora se assemelhava a uma torre de observação. Eu não precisava mais procurar informações, o desastre da Aura Cosméticos agora vinha ao meu encontro nas manchetes de economia e nos sussurros do mercado. A empresa, que outrora era um relógio suíço de eficiência, havia se transformado em um organismo em colapso, sofrendo de falência múltipla de órgãos. Bianca, em sua tentativa desesperada de conter a hemorragia financeira sem ter o meu acesso aos fundos de reserva, que estavam blindados em contas de investimento que exigiam a minha assinatura digital, cometeu o erro fatal de usar o patrimônio pessoal de nossos pais como garantia para empréstimos de curto prazo. Ela não estava apenas afundando o meu legado, ela estava arrastando a casa deles, as aplicações de aposentadoria e até a dignidade de Roberto e Elisa para o abismo. O silêncio do meu telefone foi finalmente quebrado por uma torrente de notificações de despejo e avisos de inadimplência que chegavam ao meu e-mail de contingência, já que eu ainda constava como fiadora de vários contratos pessoais deles. Recebi um relatório confidencial de um antigo aliado dentro da fábrica: a produção estava oficialmente parada. O Conselho de Ética e Vigilância Sanitária havia interditado a linha de montagem após o incidente dos produtos contaminados, e as multas acumuladas já superavam o faturamento do último trimestre. Vi, com uma frieza que me surpreendeu, que o estilo de vida nababesco que meus pais levavam estava sendo canibalizado pela incompetência da filha protegida. Bianca, incapaz de admitir que não sabia ler um balancete, havia gasto o pouco capital de giro que restava em uma campanha de marketing desastrosa para tentar limpar sua imagem, enquanto os salários dos operários estavam atrasados. A pressão psicológica começou a transbordar das paredes do escritório para a sala de jantar da família. Meus espiões digitais indicavam que os cartões de crédito de luxo da minha mãe haviam sido recusados em uma joalheria famosa, e que o carro de luxo do meu pai fora dado como parte de pagamento para estancar um processo trabalhista movido pelo nosso antigo gerente de logística, um homem fiel a mim que Bianca demitiu por insubordinação. A arrogância de Roberto, que antes brilhava como ouro, agora estava opaca e gasta. Eles acharam que o dinheiro era um recurso infinito que brotava da marca, sem entender que a marca era apenas o reflexo da minha vigília constante. Sem mim, a Aura era apenas um nome em um papel timbrado, cercado por credores que não tinham o menor sentimentalismo pela unidade familiar que meus pais tanto pregavam. No final desse segundo mês, o golpe de misericórdia veio da própria realidade que eles tentaram ignorar. A holding familiar foi notificada de uma ação de penhora de bens. Meus pais, que sempre se orgulharam de serem os patriarcas do sucesso, viram-se na iminência de perder a mansão que eu paguei, para quitar as dívidas da empresa que eles me roubaram. Recebi uma foto de um vizinho mostrando o caminhão de uma transportadora na porta deles, não para entregar móveis novos, mas para levar o piano de cauda que minha mãe tanto exibia. Senti um aperto no peito, mas logo substituí pela lembrança do olhar de Bianca durante o golpe. Eles escolheram a fragilidade dela em vez da minha competência, e agora o peso daquela fragilidade estava esmagando a todos. O inverno havia chegado para os Martins, e eu era a única que ainda tinha o código para ligar o aquecedor. O telefone vibrou sobre o mármore da minha ilha de cozinha às 6 da manhã, quebrando o silêncio de uma madrugada em que eu apenas observava o nascer do sol, sentindo que a gravidade finalmente fizera o seu trabalho. Era a 30ª chamada de Roberto em 2 dias. Desta vez, eu atendi. Não houve saudação, apenas o som da respiração pesada e ruidosa do meu pai, um homem que descobriu tarde demais que a autoridade moral não paga boletos de 6 dígitos. Keila, pelo amor de Deus, nós estamos no limite. Bianca está trancada no quarto,
os advogados dos credores estão no nosso portão e a Aura vai ser liquidada na próxima semana se você não intervir. A voz dele, antes carregada de uma arrogância patriarcal, agora era um fiapo de desespero, trêmula e desprovida de qualquer dignidade. Eu não respondi de imediato. Deixei que o silêncio da linha pesasse, saboreando a ironia de que o Rocha da família agora implorava pela ajuda da filha que ele havia tentado reduzir a uma mera funcionária. Marquei o encontro em um escritório de advocacia neutro, no 40º andar de um prédio onde o vidro refletia apenas a frieza do céu. Quando eles entraram na sala de reuniões, o choque visual foi quase físico. Roberto parecia ter envelhecido 10 anos em 90 dias, seu terno, outrora impecável, parecia grande demais para um corpo que encolhera sob o peso do fracasso. Elisa não usava suas joias, seus olhos estavam inchados e vermelhos, evitando os meus como se a luz da verdade a cegasse. E Bianca? Bianca era o fantasma da joia da coroa que costumava ser. Ela estava desgrenhada, com as mãos trêmulas sobre uma bolsa de grife que agora parecia um adereço de um tempo que já não lhes pertencia. Eles se sentaram do outro lado da mesa, não como donos de um império, mas como náufragos que avistam um bote que sabem que não podem pagar. Nós cometemos um erro, Keila, minha mãe começou, a voz embargada por um choro que eu já não conseguia mais validar. Nós só queríamos que todos ficassem bem. Mas a empresa está morrendo. Por favor, volte. Assuma a presidência de novo. Bianca concorda em se afastar para um cargo administrativo, nós fazemos o que você quiser, mas salve a casa, salve o nosso nome. Ela estendeu a mão sobre a mesa, buscando a minha, mas eu recuei meu braço com a precisão de quem evita uma contaminação. Olhei para Bianca, que finalmente levantou os olhos, esperando encontrar a irmã protetora de sempre. Eu avisei que você trabalharia para ela, mas agora vejo que você é a única que pode nos tirar desse buraco, meu pai completou, ainda tentando manter um resquício de controle na voz. Eles ainda achavam que se tratava de uma briga de família que poderia ser resolvida com um abraço e uma promessa de retorno ao status quo. Eu abri a minha pasta e deslizei um único documento sobre a mesa, mas não era um contrato de trabalho ou um plano de reestruturação. Era a cópia da petição inicial da minha ação de reintegração de posse e dissolução parcial da holding por fraude e gestão temerária. Vocês não me chamaram aqui para negociar um emprego, eu disse, minha voz saindo tão estável e gélida que até eu me surpreendi. Vocês me chamaram aqui porque perceberam que a Aura Cosméticos é um cadáver e que eu sou a única que detém a patente do soro que a mantém viva. Vocês não querem a minha ajuda, vocês querem a minha servidão para limpar a sujeira que vocês fizeram enquanto tentavam me roubar. Bianca soltou um soluço alto, mas eu não desviei o olhar. A era das concessões acabou no momento em que vocês serviram a minha cabeça naquele jantar. Agora, não se trata mais de família. Trata-se de direitos, de justiça e da recuperação do que é meu por direito de criação. O Tribunal de Justiça tinha um cheiro peculiar de papel velho e formalidade estéril, um contraste gritante com os aromas de essências cítricas que eu costumava manipular. Naquela manhã, eu não vestia o jaleco branco de laboratório, mas um terno de corte impecável, azul marinho, tão escuro que beirava o preto. Eu era a personificação da ordem contra o caos que meus pais e Bianca haviam semeado. Do outro lado do corredor, eu os via sussurrando com um advogado de aparência cansada, que folheava pilhas de processos de execução de dívidas como quem tenta tapar o sol com uma peneira. Meus pais não me olhavam nos olhos de Bianca, por sua vez, mantinha uma expressão de vítima ultrajada, como se o fato de eu estar ali reivindicando o que construí fosse a verdadeira traição. Eles ainda não haviam entendido que, no tribunal da lógica, o sangue não serve como prova documental. Quando o juiz autorizou o início da audiência, o silêncio na sala foi absoluto. O advogado de meu pai tentou a última cartilha do desespero, a narrativa do patrimônio familiar compartilhado e da procuração legítima de gestão. Eles alegavam que a transferência das cotas fora um ato administrativo de rotina dentro de uma estrutura familiar e que eu, por vingança pessoal, estava retendo as fórmulas para sabotar a própria família. Ouvi cada palavra com a inclinação de cabeça de quem observa um inseto se debatendo em uma teia. Quando chegou a minha vez, não apresentei fotos de família ou apelos emocionais.
Meu advogado colocou sobre a mesa o registro de propriedade intelectual número 4482, datado de 5 anos antes da formação da holding. Meritíssimo, comecei, minha voz projetando-se com a autoridade de quem conhece cada engrenagem do sistema. A Aura Cosméticos nunca foi dona das fórmulas. Ela era apenas uma licenciada. E o contrato de licença prevê rescisão imediata em caso de alteração de controle sem anuência expressa da inventora. O rosto do meu pai empalideceu gradualmente, passando do cinza para um tom de giz. Ele acreditava que, ao roubar a casca da empresa, herdaria automaticamente a alma dela. Eu apresentei, então, o golpe de misericórdia, os registros de auditoria dos últimos 90 dias. Provei que, sob a gestão de Bianca, a empresa não apenas violou normas sanitárias, mas também cometeu fraude fiscal ao tentar desviar fundos de reserva para contas pessoais, na vã tentativa de manter as aparências da mansão da família. Eles não apenas tomaram o que não lhes pertencia, prossegui, olhando diretamente para o juiz, eles destruíram um ativo de milhões de dólares e colocaram em risco centenas de empregos e a saúde dos consumidores por pura vaidade. A procuração que usaram foi exercida com desvio de finalidade e má-fé comprovada. A decisão do juiz não foi apenas favorável, foi uma demolição. Ele não apenas anulou a transferência das cotas por vício de consentimento e fraude administrativa, como também emitiu uma liminar de afastamento imediato de Roberto, Elisa e Bianca de qualquer dependência da Aura Cosméticos ou de suas subsidiárias. A senhora Keila Martins é a única e legítima autoridade técnica e administrativa, declarou o magistrado, sua voz ecoando como um martelo batendo em metal. Saí da sala enquanto ouvia o choro histérico de Bianca atrás de mim e as tentativas frustradas de meu pai de argumentar que não era assim que as coisas deviam terminar. Eu não sentia ódio, nem alegria efêmera. Sentia o alívio gélido da justiça restaurada. O império que eu construí do zero estava voltando para as mãos da única pessoa que sabia o valor de cada gota produzida. O sangue pode até dar o nome, mas só o trabalho e a inteligência dão o direito à posse. O sol da manhã entrava pelas janelas do 40º andar, cortando o ar com lâminas de luz que faziam a poeira dourada dançar sobre a minha mesa. Havia um silêncio sagrado na sede da Aura Cosméticos, um silêncio que eu não sentia há 12 anos. Pela primeira vez, o prédio não ecoava às exigências vazias de Elisa ou às ordens confusas de Roberto. Eu estava sozinha, e aquela solidão era minha maior vitória. A retomada foi cirúrgica. Os seguranças, agora sob novas instruções, haviam escoltado meus pais e Bianca para fora do prédio apenas 10 minutos após a decisão judicial. Não houve despedidas dramáticas no saguão, apenas o som seco de crachá sendo depositado sobre o balcão de mármore e o olhar de soslaio dos funcionários, que voltavam aos seus postos com o alívio de quem vê o capitão retornar ao navio após um motim desastroso. As consequências para os arquitetos da minha traição foram tão matemáticas quanto as minhas fórmulas. Roberto e Elisa descobriram que a ganância é um investimento de alto risco e baixo retorno. Como os bens pessoais deles haviam sido dados como garantia para os empréstimos temerários que Bianca contraiu, a mansão foi a leilão 6 semanas após o veredito. Hoje, eles vivem em um imóvel modesto no interior, mantido por uma pensão que eu mesma estabeleci através de um fundo irrevogável. Eles têm o suficiente para comer e morar, mas nunca mais terão o luxo que tentaram me roubar. Meu pai não fala mais comigo, e minha mãe me manda mensagens carregadas de uma amargura que eu deleto sem ler. Eles escolheram o lado de Bianca naquele jantar de domingo, e agora colhem os frutos daquela aliança estéril, o isolamento em uma vida comum que eles sempre desprezaram. Quanto a Bianca, o destino foi ainda mais irônico. Sem o meu suporte financeiro e com o nome manchado por uma gestão que se tornou caso de estudo de incompetência em escolas de negócios, ela viu seu castelo de porcelana se estilhaçar. O marido, que ela acreditava estar ao seu lado por amor, pediu o divórcio assim que percebeu que as contas bancárias da Aura não estavam mais ao alcance das mãos dela. Bianca agora trabalha em uma rede de varejo de terceiros, vendendo produtos que ela mesma não consegue mais comprar. A filha protegida finalmente teve que aprender a gramática da sobrevivência, mas sem o talento para criar nada do zero. Ela tem os filhos que usou como desculpa para o golpe, e espero que eles sejam para ela o consolo que ela nunca permitiu que eu fosse, pois a herança que ela deixará para eles é apenas a história de uma ambição que a engoliu viva.
Eu assinei o último documento da reestruturação, um contrato de fusão que avaliou a Aura Cosméticos em quase o dobro do valor original, graças à recuperação das patentes e à nova linha de produtos que desenvolvi durante o meu exílio de 3 meses. A empresa não era mais apenas um negócio de 5,2 milhões de dólares, que era o meu testamento de resiliência. Levantei-me e caminhei até a janela, observando a cidade pulsar lá embaixo. O negócio do zero, que eu construí com as mãos manchadas de reagentes, agora brilhava com uma pureza inalcançável. Não há mais espaço para o nepotismo ou para a fragilidade fingida nos meus corredores. O império é meu, a mente é minha, e a liberdade tem o cheiro inconfundível do triunfo absoluto. Eu não sou mais a filha que eles queriam moldar, eu sou a força que eles não conseguiram conter. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião,